Às 13h12 da manhã, meu celular vibrou em cima do criado mudo e a luz da tela recortou meu rosto como se alguém tivesse acendido um holofote dentro do meu quarto. O som parecia mais alto do que o relógio que marcava o sono pesado da casa, e eu senti o ar gelado entrar pelo vão da janela. A mensagem veio de Sara. Li 3 palavras e o mundo ficou mais estreito. Minha sogra não te quer. Fiquei imóvel, sentindo o colchão afundar sob meu corpo e o cheiro velho do lençol me trazendo memórias de tantas noites em claro acumuladas ao longo dos anos. Relembrei o café que eu havia deixado por ali naquela tarde, o prato com sobras guardado na geladeira que ninguém havia tocado, a cadeira vazia na mesa de jantar quando apareci sem ser chamada. Li de novo e aquilo, que parecia uma frase pequena, abriu um vão enorme dentro de mim. Aquela madrugada, com as luzes de Natal ainda apagadas e a rua silenciosa, eu escrevi uma resposta curta. Entendi. E naquela palavra havia um peso e uma decisão que eu ainda não sabia nomear completamente. Você já sentiu algo que era seu transformado em regra para você ficar de lado? Eu sentia. Desde cedo, minha vida foi marcada por escolhas que pareciam pequenos empréstimos de mim mesma para quem eu amava. Cresci na rua estreita de paralelepípedos, filha de Dona Lúcia que lavava roupa na beira do rio e de Pedro que consertava rádios, e aprendi cedo que trabalho duro era moeda de afeto. Fui bancária por 32 anos e era comum eu ficar até mais tarde só para garantir que as contas fechassem e a poupança visse alguma segurança. Quando meu marido morreu aos 41 anos, eu tive que aprender a ser abrigo e estrutura ao mesmo tempo. O dinheiro que juntei não era só notas, era promessas que eu fazia para minha filha, promessas de um lugar onde ela pudesse construir uma família sem medo. Quando Sara e Miguel me falaram que queriam comprar uma casa, eu guardei minha aposentadoria. Vendi 2 carros antigos, negociei horas extras e adiei a reforma do meu próprio banheiro. Assinei a escritura em cartório com o meu nome no documento porque o advogado me orientou a preservar a segurança. Rodrigo, meu advogado, disse: coloque seu nome como proprietária até que tudo esteja estável. Eu quis confiar que era prudência, que era proteção, era amor, era, para mim, cuidado. Em tantas festas que organizei para a família, noites embalando o enxoval do primeiro filho de Sara, tardes pintando a casa antes de entregar as chaves, o sacrifício me moldou. Eu não sabia naquela hora que havia uma sombra se formando em volta do meu lugar nessa história. Os primeiros sinais foram sutis e eu os ignorei como quem não quer acreditar que algo tão pequeno pode, por repetição, cortar o fio da pertença. Em um almoço de domingo, a voz da Helena, a mãe de Sara, sogra do meu genro e futura autoridade daquela família, atravessou a sala como um vento frio. Ela precisa ser mais discreta, disse Helena olhando o prato com desdém. Discreta era uma palavra que soou como uma agulha. No dia do aniversário do Miguel, Sara organizou tudo com capricho, mas quando olhei para a mesa, a cadeira que sempre reservei para mim estava vazia, porque não combinava com a decoração, me disseram. Em outra ocasião, levei um pudim que era a receita da minha mãe e percebi que ninguém comentou o sabor, apenas olharam para o tempo marcado no relógio. Cada gesto parecia uma lixa miúda roçando minha presença até que ela ficasse quase imperceptível. Tive conversas cortadas no corredor da casa, risadinhas abafadas quando eu entrava, mensagens que chegavam com atrasos estranhos e convites que vinham acompanhados de uma condição: se você trouxer algo, que seja discreto. O que é discreto para quem já é invisível? O gosto do café amargo que tomei depois daquele encontro ainda queima minha garganta quando lembro. O barulho abafado de talheres quando eu me aproximava da mesa, a textura áspera do mapa da casa que eu guardava no armário, o cheiro de pinho do piso recém-limpado e a sensação de óleos pesando sobre mim, tudo isso se repetia em ciclos cada vez mais apertados. Diálogos surgiam como cortes rápidos entre as falas de Sara e de Miguel e as intervenções secas de Helena. Mãe, dizia Sara num tom que eu ansiava que fosse mais caloroso, não precisa aparecer tanto. Mas eu só quero estar, eu respondia. A gente sabe, mas é melhor assim, insistia Miguel. Foram conversas com várias trocas que ampliaram o desconforto até transformar a casa que eu paguei em um lugar onde eu era tolerada, não recebida.
Nomes apareceram. Ana, minha irmã, me ligou e disse: "Não se cobre tanto." Marisa, vizinha, tentou me confortar com uma fatia de bolo. E Teresa, amiga da igreja, ficou horas me ouvindo no telefone. Cada conversa era um espelho mostrando que eu não estava enxergando fantasmas, estava sendo apagada. O afastamento foi gradual e depois veio a escalação do silêncio que me fez sentir que a casa havia virado um território em que eu era caçada. Mensagens não respondidas viravam dias, chamadas perdidas ficavam com a tela fria, convites que antes vinham com abraços agora vinham com justificativas. Ligava para Sara e atendia alguém que falava com pressa. "Estamos saindo, agora não é um bom momento. Olha, minha sogra está aqui e ela prefere que..." E a frase morria no ar como fumaça que some antes de você conseguir segurar. Em casa, a solidão tinha gosto metálico quando eu abria a geladeira e via os potes com a assinatura de outra pessoa, quando percebia que minhas toalhas estavam sendo usadas e lavadas sem um agradecimento. O peso na garganta, o som distante da televisão na sala deles, o cheiro de perfume forte que Miguel passou antes de sair e que sinalizava uma aliança com outra casa, a textura da minha mão ao folhear fotos antigas que agora pareciam pertencer a um acervo alheio. Era um estrondo silencioso, uma sucessão de microexpulsões. A cada telefonema que terminava com "amanhã conversamos", que nunca vinha, eu sentia meu espaço ser reduzido. Mantive sempre o hábito de anotar as conversas e os horários para não deixar que a memória me traísse. E foi nessas anotações que percebi um patrão. Havia algo ali, uma conspiração suave de exclusão que se repetia em datas, em horários, em silêncios calculados. A revelação veio como uma folha que cai no tapete e que, ao ser levantada, mostra o carimbo do cartório. Foi em uma tarde chuvosa quando eu decidi rever os papéis na caixa de lembranças. Um impulso de alma que me trouxe à biblioteca onde guardo os documentos. Havia envelopes antigos, contratos de trabalho, comprovantes de depósitos e, entre eles, a escritura da casa que eu havia assinado com caligrafia trêmula anos antes. Olhei para o nome e senti um frio bom, uma prova de que o imóvel estava formalmente em meu nome. Encontrei também um contrato de promessa de compra que continha cláusulas que eu nem lembrava de ter lido com atenção. A sensação do papel sob meus dedos, o cheiro de tinta seca, o som da chuva contra a janela e a luz amarelada do abajur fizeram a cena quase cinematográfica. Levei os papéis para Rodrigo, meu advogado, e marquei uma reunião. Conversamos em termos precisos, com vocabulário técnico e explicações claras e objetivas. Ele disse: "Existe a possibilidade de requerer a reversão de uso se houver uma apropriação por abandono afetivo ou mau uso do bem." Explicou o que era escritura, o que era registro, o que significava estar em nome próprio no cartório e que qualquer contestação teria prazos e procedimentos a cumprir. Expliquei meus motivos, mostrei os recibos, os depósitos, as mensagens e pedi um caminho que fosse legal e ao mesmo tempo ético. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoar na sala. A respiração curta, o barulho do relógio na parede da sala do advogado marcando cada segundo de coragem que eu precisava juntar. Rodrigo sentou-se à minha frente e disse: "Vamos formalizar uma notificação extrajudicial antes de qualquer medida extrema." E eu escutei as palavras técnicas que me pareciam um mapa desenhado para uma terra desconhecida. Anotei prazos de 30 dias, cláusulas a serem observadas e a possibilidade de acordo com pagamento de indenização se isso viesse a ser o melhor para preservar relações. A notificação extrajudicial serve para comunicar a intenção e abrir espaço para a solução sem judicialização. Cartório registra a escritura que comprova a titularidade. Prazos costumam variar, petições iniciais obedecem a prazos legais. E é importante juntar comprovação de investimentos. Tudo isso soou como as primeiras pedras de uma estrada que eu estava construindo de volta para mim mesma. Tomar a decisão não foi instantâneo, foi uma curva sendo vencida de cada vez. Uma preparação metódica que juntou coragem e cuidado. Decidi que não queria um escândalo. Queria que fosse uma medida justa, que devolvesse o lugar que me cabia. Convoquei Rodrigo e pedi que elaborasse uma notificação formal, detalhando valores investidos, datas de depósitos,
cópias de mensagens e um pedido de gentileza para que a convivência fosse revista. Encontrei também Paulo, um corretor de confiança que conhecia o mercado da rua onde moro, e pediu uma avaliação honesta. Se vendermos, podemos garantir que você tenha recursos para recomeçar com dignidade, disse ele com a fala pausada de quem conhece emoções amargas. A decisão incluiu chamar Ana, minha irmã, para me acompanhar em reuniões, telefonar para Teresa para apoio emocional e pedir que Marisa observasse pequenos sinais no convívio familiar quando a conversa com eles acontecesse. Preparei-me tecnicamente. Organizei recibos, fotografei os cômodos, escrevi uma carta para Sara, onde expliquei que a minha intenção não era criar dor, mas resguardar minha dignidade. O amassar do papel na minha mão, o cheiro da caneta, o som da chaleira como se marcasse um tempo até o momento de agir, o calor no rosto quando eu li em voz alta o que havia escrito e a textura dos envelopes novos que usei para enviar cópias, cada detalhe era um tijolo na construção da minha resposta. Nos diálogos com Rodrigo, houve várias trocas. Você tem certeza absoluta disso? Ele perguntou. Tenho, respondi. E se houver rompimento? Ele insistiu. Prefiro um rompimento honesto a uma relação que me apaga, eu disse. Entendo. Vamos fazer tudo dentro da lei, com respeito e com provas, ele concluiu. Cada pergunta dele abria caminhos, cada resposta minha fechava a possibilidade de arrependimento. Eu não estava mais recuando, estava pela primeira vez em anos avançando. Sabe aquele momento em que você percebe que não aguenta mais ser tratada como se não existisse dentro da própria família? Foi exatamente aí que eu estava. E talvez você também já tenha sentido isso, essa dor de ser colocada de lado por quem deveria te acolher. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo com a palavra limite e me conta de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa, e você também precisa saber que não está. E se você quer acompanhar comigo o que aconteceu depois que tomei essa decisão, o que veio nos meses seguintes, se inscreve agora no canal, porque essa história está só começando a virar, e eu quero você comigo até o final. No dia seguinte à entrega da notificação extrajudicial, organizamos para que um oficial entregasse o documento na casa. Procedi com calma, como quem pede licença para caminhar pela própria vida. A ceia de Natal estava marcada para aquela semana e eu sabia que a entrega faria do evento o palco inevitável do confronto. Pensei em não ir, mas percebi que recuar seria transformar a minha ausência em confirmação de invisibilidade. Fui. A mesa estava posta com toalha branca e velas baixas. Havia pratos que eu conhecia de ver ao longo dos anos e uma presença nova e tensa no ar. Helena observava com olhos avaliadores. Quando o oficial puxou o envelope e leu trechos da notificação em voz alta, o ar pareceu gelar. Miguel ficou em silêncio. As mãos de Sara tremiam. Helena, ao perceber o teor da notificação, tentou desqualificar a forma com arbítrio. Isso é uma provocação, disse com a voz cortante. Eu respondi com a calma contida que havia treinado nas últimas semanas. É uma formalidade que pede diálogo. A troca que se seguiu teve várias falas, acaloradas em alguns momentos, contidas em outros. Mãe, você não pode fazer isso conosco, Sara disse com a voz embargada. Eu não estou fazendo contra vocês, estou fazendo por mim, respondi. Mas é a nossa casa, Miguel tentou argumentar. É a casa que eu paguei e onde eu fui sendo apagada, rebati. Helena interveio. Você está criando um escândalo desnecessário. Não, Helena, estou colocando um limite necessário, respondi olhando nos olhos dela pela primeira vez com firmeza. Pessoas da vizinhança, como Dona Rosa, que passava e entrou incomodada com o barulho, e Paulo, que veio ver como eu estava, assistiram aquilo tudo. Ao final, houve um pedido de privacidade por parte de Miguel e Sara. Eles encerraram a conversa com um "não queremos briga", e Helena murmurou: "Vai ser bom para todos se isso se resolver". O cheiro de manjericão do prato, a luz amarela das velas refletida no vidro da jarra, a sensação do tecido da cadeira sob minhas mãos, o barulho seco da notificação sendo dobrada de volta e a alteração de tom dos risos ao redor, tudo ficou gravado em mim como uma cicatriz que marca o momento em que você para de sangrar. As consequências imediatas foram a mistura de alívio e tempestade. Recebi mensagens de apoio de Ana, de Teresa, de Marisa e até de vizinhos que lembravam das manhãs em que eu varria a calçada.
Também vieram ameaças veladas e acusações de egoísmo. Sara passou dias sem me atender. Miguel evitou os olhos quando nos cruzou na rua. Em uma noite, Helena mandou uma carta via cartório com acusações de que eu estava criando um embaraço para a família inteira. Foram dias de noites mal dormidas, de acordar com o celular em punho e de respirações apertadas. Ao mesmo tempo, chegaram propostas reais de compradores interessados no imóvel caso eu decidisse vender para seguir com minha vida. Paulo trouxe uma oferta que eu nunca imaginara aceitar e conversamos longamente sobre valores e prazos. A cada ligação, eu anotava datas e expressões, guardava prints, ciente de que isso poderia confirmar o padrão de exclusão. As pequenas humilhações agora tinham registro, tinham testemunha, tinham nome. Recebi ligações de solidariedade de um grupo de apoio a mulheres da igreja e uma assistente social chamada Daniela me ofereceu encaminhamentos para a terapia se eu quisesse. As primeiras repercussões mostraram que uma ação legal, usada com cuidado e provas, pode reaquecer limites e forçar que as pessoas escolham um lado. E muitas escolheram o meu, não por pena, mas por reconhecimento. Os momentos de tensão mais intensos que vivi após a notificação foram variados e longos. Um deles aconteceu 2 semanas depois, quando Miguel apareceu na minha casa sem Sara e deixou um cartão de Natal na mesa com uma nota dizendo: "Espero que resolvamos isso". Abri e encontrei uma linha onde ele pedia que eu fosse razoável. Naquele momento, senti o chão se mover, porque não me pediam para conversar, me pediam para ceder. Ser razoável, naquela lógica, era continuar invisível. Outro momento foi quando Helena começou a procurar testemunhas entre vizinhos para alegar que eu tinha agido com intenção de dividir a família. Confrontei-a na varanda, com a voz que queria manter baixa, e dissemos coisas que ficaram no ar, cortando a noite. "Você está destruindo o que Sara construiu", ela acusou. "Não, Helena, eu estou protegendo o que eu construí", respondi. "Você sempre foi dramática demais", ela disse com desprezo. "E você sempre foi cega demais para enxergar quem realmente segurou essa família", devolvi. Um terceiro pico de tensão veio quando, em redes sociais, alguém começou a insinuar que eu usara minha filha para vantagem financeira. O rosto queimava, o suor nas palmas das mãos, o silêncio que seguia cada postagem e o eco das palavras maldosas que pareciam gritar dentro da minha cabeça. Eu repetia mentalmente: eu não pedia, eu não implorava, eu não aceitava ser invisível. Em todos os confrontos, houve trocas diretas, muitas falas, acusações e pedidos. A tensão aumentou até que a família sentiu que era melhor tentar um acordo do que assistir ao escândalo crescer. Houve uma tentativa de conciliação mediada por Rodrigo e por um advogado de confiança da outra parte, o Dr. Carlos, que sugeriu uma mesa de negociação com termos claros. Sentamo-nos com um mediador neutro na sala da associação de moradores, com cafés, blocos de anotações e um silêncio expectante. A negociação durou horas e teve muitas trocas, ênfases e silêncio estratégico. Propus que a casa continuasse registrada em meu nome, mas que houvesse um contrato de uso que reconhecesse minha titularidade e estabelecesse condições de convivência e visitas sem que eu fosse posta de lado. Apresentei números e expliquei o que cada centavo investido representava para mim. Em determinado momento, Miguel falou com voz trêmula: "Mãe, a gente não pensou nas consequências." Sara chorou. "Eu também não pensei que precisaria chegar até aqui para ser vista", respondi. As propostas vieram e foram sendo redigidas em termos objetivos, com prazos e cláusulas de multa para descumprimento. Rodrigo explicou o que significava cada termo. Cláusula de uso estabelece direitos e deveres de quem ocupa o imóvel. Termo de mora indica atrasos e suas penalidades. Indenização por descumprimento protege a parte prejudicada. No fim, assinamos um acordo preliminar que garantia visitas regulares e reconhecimento do investimento, com a possibilidade de revisão após 1 ano. Senti um alívio, contido e uma estranheza. Havia ganho reconhecimento, mas o gesto não apagava os meses de solidão. As palavras no papel não devolviam as noites que passei acordada me perguntando por que não era suficiente. Decidi então que, se a convivência fosse tóxica e repetisse as microexpulsões, eu estava disposta a vender a casa. Não por vingança, mas por preservação da minha paz. Quando finalmente recebi uma proposta firme de compra, sentei à mesa com Paulo, anotei números, chequei as condições com Rodrigo e, com a ajuda de Ana e Teresa, fiz o cálculo para saber o que sobraria para mim depois das taxas e possíveis compensações. O dia da assinatura do contrato de compra e venda
Teve o cheiro de papel novo, o som da caneta arrastando tinta, a textura do envelope de documentos e a presença de Paulo, que segurou a minha mão no corredor antes da finalização. Sara apareceu para conversar, Miguel tentou explicar, Helena observou com a rigidez de sempre. Ao entregar as chaves, senti um misto de perda e alívio, como se tivesse colocado numa caixa as lembranças e empacotado também a dor. A venda foi formalizada no cartório, com o registro feito em nome do comprador, e eu recebi o valor após o pagamento de impostos e a quitação de dívidas que eu havia assumido para comprar a casa. Eu não vim aqui para ferir ninguém, eu disse na última conversa antes de sair. Você escolheu uma estrada difícil, Helena respondeu. Não, Helena, eu escolhi a única estrada em que eu cabia, corrigi. A reação pública foi imediata em algumas redes sociais e conversas de vizinhos, com opiniões divididas. Alguns me aplaudiam, outros me condenavam. Mas eu não precisava mais de aplausos, precisava de paz. As consequências imediatas depois da venda foram práticas e emocionais. Financeiramente, eu tive liquidez suficiente para quitar dívidas e para investir em algo que eu sempre quis, um ateliê pequeno onde eu pudesse pintar e receber pessoas. O dinheiro cobriu a reforma do espaço, a compra de materiais e uma reserva para emergências. Emocionalmente, tive dias de silêncio profundo e outros de libertação eufórica. Recebi apoio de pessoas que admirei sempre, como Dona Rosa, Ana, Teresa, Marisa, e de amigos mais distantes, como do João, do trabalho antigo, que me ofereceu ajuda para vender artesanato. Alguns membros da família reduziram contatos. Sara passou por meses de culpa e depois de conversas longas, ela e eu encontramos um terreno de diálogo que nos permitiu começar a reconstruir. Não foi imediato, não foi fácil, mas foi honesto. Fui à terapia com Daniela e participei de um grupo de apoio onde conheci outras mulheres que passaram por exclusão familiar e recontaram suas histórias. A reparação veio aos poucos. A casa mudou de dono e com isso veio um símbolo. Eu não estava mais dentro de um armário. Eu tinha escolhido sair. Um mês depois, abri as portas do meu novo ateliê pela primeira vez. O cheiro de tinta a óleo e de solvente leve tomou o ar e eu senti que estava respirando pela primeira vez sem culpa. Convidei Ana, Teresa, Marisa e João para uma pequena inauguração. Os quadros pendurados nas paredes mostravam paisagens da rua onde cresci e retratos da minha família enquanto a família ainda era inteira. Recebi uma mensagem de Sara, onde ela dizia: "Mãe, desculpe por não ter visto antes", e pediu para que eu viesse ao jantar de domingo, sem promessas, apenas um convite simples, sem condições. O dinheiro da venda me permitiu pagar uma viagem curta para visitar a praia onde passei a infância, e cada manhã eu sentia o sol tocar meu rosto diferente, com menos medo. Fiz um curso de pintura de 3 semanas e comecei a vender pequenas telas pela internet. O ateliê era um espaço com cheiro de verniz e madeira nova, uma cadeira antiga que trouxe do meu antigo lar e uma prateleira com os documentos encadernados, uma lembrança física de que eu havia lutado pelo meu lugar. As consequências sociais incluíram elogios de vizinhos que antes eram indiferentes e convites para uma exposição local. Em termos de emoções, eu passei por sensação de perda, por dias de dúvida e por momentos em que me vi sorrindo por coisas simples, como o som do pão sendo assado na padaria da esquina e a textura da tela sobre os dedos. Havia leveza. Havia, finalmente, espaço para respirar. 3 meses depois, a relação com Sara estava em processo lento de cura. Nós havíamos começado a frequentar terapia familiar por curiosidade e por cuidado, com Rodrigo participando de encontros para tratar dos termos legais que ainda precisavam de monitoramento. Houve cenas de reconciliação tímida, como uma tarde em que fomos juntas ao mercado e rimos de uma receita queimada. Ou quando ela veio ao ateliê e desmontou quadros para conversar sobre memórias que tínhamos guardado em lugares diferentes. Fisicamente, meu corpo parecia menos tenso, eu dormia noites mais longas e o apetite voltou. Financeiramente, eu havia investido parte do valor em um pequeno fundo emergencial e em equipamentos para a produção artística. Minhas manhãs passaram a ter rotina, estudo, pintura, almoço com Ana e conversa com Teresa sobre projetos comunitários. Essa fase incluiu também arranjos práticos, transferências bancárias para quitar contas, atualização de documentos e reuniões com o contador. Carlos, o notário, agilizou o processo de transferência de titularidade e Rodrigo manteve a gestão legal em dia.
Socialmente, algumas pessoas me ignoraram e outras me aplaudiram, mas o mais importante era que a sensação de dignidade voltou com pequenos gestos cotidianos. Poder entrar em uma sala sem me sentir pequena, poder falar sem medir cada palavra, poder existir sem pedir licença. 6 meses depois, eu me encontrava em um lugar de estabilidade renovada. O ateliê já tinha agenda de encomendas, tinha uma cliente regular chamada Paula, que comprava quadros todos os meses, e havia uma pequena exposição planejada na Associação de Moradores. A relação com Sara e Miguel estabilizou em cordialidade. E respeito. Não voltamos a morar próximos, e talvez nunca voltássemos a ser como antes, mas havia respeito. Helena diminuiu a presença nas redes e houve uma conversa final, mediada, onde colocamos limites claros. Eu descobri um novo hobby que virou fonte de renda. Comecei a dar aulas de pintura e ofereci descontos para mulheres que passaram por situações semelhantes. Datas de exposições foram marcadas, valores médios de venda começaram a entrar e a formação de uma pequena rede de apoio com Ana, Teresa e Marisa se tornou minha base. Eu usava a palavra dignidade nas minhas conversas para explicar o que havia recuperado, não como discurso, mas como experiência vivida. O saldo emocional era firme. Eu não havia perdido tudo, eu havia transformado dor em projeto. A lição estava clara para mim e para quem acompanhou. Dignidade se reconstrói com limites e com apoio, e o amor que não respeita é abuso disfarçado de cuidado. Ao longo de toda essa jornada, nomeei várias pessoas que foram fundamentais. Sara, minha filha, Miguel, genro, Helena, a sogra que representou o antagonista, Rodrigo, meu advogado que conduziu o processo, Paulo, o corretor que trouxe a proposta, Ana, minha irmã que segurou minha mão, Marisa, vizinha que cozinhou comigo, Teresa, amiga da igreja que foi ombro, e Daniela, assistente social que indicou terapia. Carlos, o tabelião do cartório que explicou os trâmites. Cada um deles teve ações concretas que influenciaram as decisões. Mostrei documentos como escritura, contrato de compra e promessa de compra e expliquei de forma objetiva como os procedimentos legais funcionaram. Escritura é o documento que comprova a propriedade e seu registro em cartório torna público o título. Notificações extrajudiciais formalizam a intenção de resolver fora da justiça. Acordos podem prever cláusulas de uso e indenização em caso de descumprimento. Essas explicações foram claras para dar verossimilhança e segurança na narrativa. Houve momentos em que pensei em voltar atrás, em devolver as chaves sem ver o processo até o fim, e outros em que desejei que ninguém mais passasse por aquilo. Decidi, por fim, transformar essa história em algo útil para outras mulheres. Gravei um vídeo para uma rede de apoio, contando os passos que tomei, deixei anexos com modelos de notificação que Rodrigo revisou e sugeri procurar assistência jurídica antes de qualquer medida. Fiz questão de enfatizar que agir legalmente não é sinônimo de cortar laços sem cuidado, que a proposta sempre foi buscar reconhecimento e não humilhação. No fechamento dessa narrativa, eu deixo uma reflexão. O amor que não respeita os limites não é mais amor, é uma forma de controle. E a dignidade exige, por vezes, que coloquemos um ponto final em algumas cenas da nossa história para poder começar outra. Hoje pinto todas as manhãs, recebo visitas no ateliê, tenho paz nas noites e mantenho o contato com minha filha de forma mais honesta. Aprendi que dignidade não se compra e nem se doa, se recupera. Se essa história tocou em alguma ferida sua, se você reconhece os problemas que enfrentou, tenha ânimo de buscar ajuda e mudar sua realidade. Já viveu algo parecido ou conhece alguém que esteja passando por isso agora? Escreve aqui nos comentários, começando com a palavra dignidade, e me conta de qual cidade você está me assistindo. Quero ler cada história. Quero saber que não estamos sozinhas nessa dor. E sabe por quê? Porque quando você comenta, quando você divide sua experiência, você não está só me ajudando, você está dando coragem para outra mulher que está lendo, que está hesitando, que está pensando, será que sou só eu? Não, você não é. Nós não somos. Se você quer continuar acompanhando histórias de mulheres que decidiram não aceitar humilhação caladas, que escolheram a dignidade mesmo quando doeu, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente não finge que está tudo bem quando não está. Aqui a gente não aceita ser apagada. Aqui a sua voz também importa.
E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma mãe, uma irmã, uma amiga que está sendo colocada de lado na própria família, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, a gente precisa ver que outra pessoa conseguiu para acreditar que a gente também pode. Eu estou aqui, vocês estão aqui, e juntas a gente aprende que amor de verdade respeita, amor de verdade enxerga, e quando não enxerga, a gente tem o direito e o dever de se fazer visível. Obrigada por terem ficado comigo até o final dessa história. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, dignidade não se negocia.